Você vai conhecer agora uma parte do mundo do crime que pouca gente para pensar que existe. Grande parte dos criminosos cresceu sem referência de pai. Muitos não têm o nome do pai nem na certidão de nascimento. A repórter da Aniense foi conversar com muita gente ligada à segurança pública para entender um pouco disso. Eu quero que você assista e quero deixar já com você uma pergunta. Você acha que realmente essa falta de referência paterna pode ser um agravante para a pessoa seguir ou não para a criminalidade? Eu quero que você, que está me vendo agora aí, na sequência eu quero falar de uma experiência minha. Bem pessoal. Mas quero assistir junto com você a reportagem e quero saber de você na sequência. Você acha que a falta de um pai, uma pessoa que cresce com uma mãe solteira, que não tem nem o nome dele nos documentos, isso pode significar um caminho mais fácil para que ela vá para o mundo do crime? 12h33 é reportagem especial agora no Balanço. Ivan de Oliveira Afonso, 35 anos de idade. 13 deles, ele passou atrás das grades. O homem que cresceu sem pai foi abandonado pela mãe quando era criança e passou a morar em um abrigo. A avó resolveu cuidar do menino quando ele tinha 7 anos, mas um tempo depois, o pai resolveu assumir a criação do filho. Mas por causa dos maus tratos da madrasta, por fim, Ivan voltou para a casa da avó. Quando eu era criança, meus pais se separaram, cada um foi para um lado, e meu pai, como eu era o filho mais velho dele, não queria que a minha mãe me levasse. Então minha mãe foi embora para Cascavel e eu fiquei para trás. Para trás assim, literalmente, né? Aí eu acabei indo para um lugar de adoção, aí minha avó me buscou lá. Aí eu fiquei indo de mão em mão, né? Quando um não tinha mais condições de me criar, me dava para outro, mas sempre por um familiar, né? Até que eu decidi realmente morar no mundo. Com uma referência de família, sim, na adolescência não conseguiu escapar das armadilhas da vida. Através de amigos, o jovem conheceu as drogas, uma atrás da outra. Virei usuário de drogas, virei ladrão. Dentro da escola você conheceu a droga? Dentro da escola eu conheci a droga. Começou na maconha? Comecei no cigarro, do cigarro fui para maconha, da maconha para cocaína, da cocaína para maconha misturado com crack e disso pro crack puro. Que foi o que realmente fez eu me afundar na criminalidade, sabe? Porque daí eu já não tinha mais condições de manter o meu vício. De criança abandonada para adolescente infrator. E jovem no mundo do crime, foi um pulo. No auge da criminalidade, ele foi condenado a 13 anos de prisão em regime fechado. Na cadeia, mergulhou ainda mais fundo na marginalidade. Se o teu pai tivesse ali em cima de você, no momento que você mais precisou, né, de repente, quando você era criança, não tivesse tido essa brigaiada toda... Você acha que o teu futuro, quando você era criança, seria diferente hoje? Com certeza. Sim, com certeza. Não dá pra culpar, né, o pai, mas contribuiu. Sim, contribuiu bastante, né? Você acha? Porque a figura de pai é 90% da formação de um filho, né? 90%. Os outros 10% é o que você aprende na escola e assim por diante, né? No emprego que você pega como menor aprendiz, que hoje tem isso, na minha época não tinha. Não tinha uma figura paterna do meu lado para me espelhar e sair daquele buraco qual eu me enfiei. Você sentia falta do seu pai? Com certeza. Histórias como a do Ivan são cada vez mais comuns. A convivência em lares desestruturados interfere, sim, de forma decisiva no comportamento de muitos jovens. E essa carência acaba facilitando a entrada no crime. De acordo com quem convive diariamente no combate aos delitos aqui em Londrina, cerca de 80% dos delinquentes não tiveram uma presença paterna marcante na infância e na adolescência. É muito corriqueiro esse tipo de situação, onde principalmente adolescentes que estão praticando o tráfico de drogas, né, os menores, que é o ato infracional,
eles carecem dessa figura paterna. Ou não tem, ou ele abandonou o lar, e aí talvez essa criança, para sustentar, ajudar na renda familiar, acaba enveredando para essa prática de ato infracional, no sentido de auxiliar e ajudar a família, no caso, a mãe dele. Em Londrina, o Ministério Público traçou um perfil com adolescentes infratores atendidos desde o ano passado. E a situação é alarmante. Geralmente, a maioria destes menores inicia a vida criminosa aos 14 anos. É nesta idade também que costumam ter as primeiras experiências com as drogas. Grande parte não trabalha e nem frequenta a escola. Em pouco tempo, ingressa definitivamente na criminalidade para sustentar o vício. A maioria comete crimes contra o patrimônio, como furtos, por exemplo. 1 em cada 4 acabam sendo assediados pelos traficantes e se transformam em pequenos traficantes do varejo. A partir da evasão escolar, o que surge? A influência dos amigos, muitas vezes, né? E o cometimento de pequenos atos infracionais, que começa às vezes com furto ou começa às vezes com um tráfico de drogas, porque o adolescente ele tem a vontade de ter coisas, né? De comprar coisas. Ele quer um celular, ele quer um dinheiro para comprar uma camisa, um boné, muitas vezes um boné, né? Que custa quase meio salário mínimo, e sei lá, tem artigos de luxo, né? Artigos caros, né? Comprados por adolescentes. A pesquisa do Ministério Público revelou ainda que a referência masculina mais influente e disponível na vida dos adolescentes infratores é o pai. Mais de 8% tem como referência masculina o tio. Depois vem o padrasto e, por último, o avô. Mas um dado que chama muito a atenção nesse estudo é que grande parte dos garotos não tem ninguém a quem recorrer. A gente está vendo aqui no relatório, né, uma certa crise da masculinidade, da paternidade também, né? Muitas vezes o pai é presente ali no início e sai, muitas vezes até paga uma pensão alimentícia, mas não dá o principal, que é a presença, o limite, para exercer o limite com amor, na verdade, né? Com carinho, dedicação de tempo, né? Não basta o amor que passa a mão na cabeça, que está tudo certinho, né? E nem também aquele que só estabelece limites, mas não tem um olhar amoroso com limites para com o adolescente. O estudo constata ainda que 47% dos criminosos foram criados pelos pais durante a infância, mas na adolescência, quase 37% passaram a conviver apenas com a mãe. 4,4% têm pais que estão presos. E pasmem, 14,6% perderam os pais por consequências de crimes. A maioria, 23%, não convive com os pais. E 13% dos adolescentes ouvidos na pesquisa nem mesmo chegaram a conhecer o genitor. A função do pai pode ser exercida por outras pessoas, né? Muitas vezes a gente vê bons padrastos aqui exercendo a função paterna, né? Ou muitas vezes um avô bem intencionado, não aquele avô que é só mão aberta, que só dá coisas, né? E daqui aí chega, eu dei tudo para esse menino, né? Na verdade não deu do limite muitas vezes, né? Mas no caso de Ivan, embora tivesse praticamente marcado para morrer no crime, conseguiu reescrever a própria história. Na contramão das estatísticas, ele conta que foi através da religião que encontrou a receita para formar e sustentar a família com dignidade e passar a ser o que nunca teve, um pai. Como a falta de oportunidade de trabalho foi a principal pedra no sapato de Ivan, depois de ganhar a liberdade, ele procurou o patronato, que tenta ressocializar ex-presidiários. Tem jeito, todo mundo tem jeito. A gente viu já casos extremos de pessoas que conseguiram, né? Que tiveram uma oportunidade e se agarraram com unhas e dentes nessa oportunidade e saíram, né? Sobreviver, se virar aqui fora, sem estar no mundo do crime. Então, eu acredito muito no ser humano. Atualmente, 2.700 pessoas são atendidas pelo patronato só aqui em Londrina. Ivan, por exemplo, fez um curso de panificador e hoje
Com a ajuda da esposa, vende pães caseiros para sustentar os filhos, de 1 ano e meio e de 15 anos. Hoje, eu tento fazer tudo diferente, porque hoje eu tenho uma filha de 15 anos, que eu vivi 13 anos atrás das grades, eu nunca passei uma festa de aniversário com ela até 2016 que eu saí, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, que eu não quero que aconteça isso com ele, entendeu? Então eu sei que a figura paterna influi muito no que os meus filhos vão ser daqui para frente.